Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar com a série de vídeos sobre conversores analógico para digital e a gente está falando sobre o conversor AD tipo rampa dupla, que a gente já fez 2 aulas sobre esse cara. A gente dividiu a parte teórica basicamente em 3 aulas, então essa é a terceira aula sobre esse conteúdo, para você entender um pouco mais profundamente sobre as equações que regem a rampa dupla. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender bem direitinho quais são as equações que regem essa rampa dupla desse tipo de conversor. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre conversor AD tipo rampa dupla, vai continuar falando sobre esse cara. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, recomendo fortemente que você assista. E para a gente dizer para você esse conteúdo de hoje, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana. A gente posta vídeo novo aqui no canal, toda semana a gente posta vídeo novo aqui no canal. Recomenda esse conteúdo para quem você gosta, para quem você acredita pode se beneficiar com ele. Pega esse conteúdo e coloca lá naqueles grupos de WhatsApp que você faz parte. Tá? Isso vai ajudar muito a gente a crescer aqui no nosso canal e a gente agradece de coração você contribuir com a gente dessa forma, porque afinal de contas a gente está chegando a cerca de 3 milhões de visualizações, quase 3 milhões de visualizações, muitíssimo obrigado por isso aí, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse conversor AD aqui tipo rampa dupla. Então a gente já mostrou para você que a configuração é essa aqui, já fizemos algumas explicações sobre esse circuito. E aí o que é que acontece? Ó? A gente mostrou na aula passada que a resolução desse cara é dada por Vref sobre 2 elevado a n. Vref é esse cara aqui, tá? Esse valor de tensão aqui. Aí o que é que acontece? Olha só. Quem são os valores de Vin e de Vref? Tá? O Vin, ele, a gente falou para você, né? Na aula passada, ó, o que foi que a gente falou para você? Onde é que está? Que o Vin não deve ser maior em magnitude do que Vref. A gente falou isso para você, tá? Que está aqui também, ó. Não tinha visto, tá? Mas essa informação está aqui, ó. O Vin não deve ser maior em magnitude do que o Vref. O que é que acontece? Vin, ele vai estar entre 0 e mais V, tá certo? E o Vref vai ser o teu menos V aí. O que é que isso implica? Que Vin vai estar entre 0 e 5 volts, por exemplo, e o Vref vai ser, nesse caso, menos 5 volts, tá? Então você vai ter uma configuração como essa, em termos de 5 volts, aqui você vai ter um exemplo disso, né? E normalmente a gente utiliza aí 5 volts, né? Como a tua VCC, vamos dizer assim. E é isso que a gente quer dizer aqui. É só um exemplo, tá? Mas você tem essa variação aqui para Vin em termos de 0 até V e o teu Vref vai ser esse menos V, tá? E lembrando que o valor de Vin na amostragem ele deve ser constante. É por isso que você vai ter uma rampa aqui, né? Já mostramos na aula passada porque essa rampa ela é decrescente e também porque essa é crescente. Aí o que é que a gente vai ver agora? As equações de cada uma dessas rampas. Como é que a gente chega nessas equações, tá? Percebe? Quem é V0? Né? V0 é a saída desse integrador aqui. Então você sabe o seguinte, pelas nossas aulas anteriores, você sabe que essa saída desse integrador vai ser quanto? Vai ser menos 1 sobre RC, que é o que você tem aqui, ó, RC, tá? Menos 1 sobre RC, e vai ser a integral dessa entrada, porque você tem a entrada aqui, ó, em termos de Vin, tá certo? Em termos de Vin, nesse primeiro momento, tá? Você vai ter a integral de Vin dt, tá? Beleza. E aí o que é que acontece? Como na minha variação vou ter uma variação também em termos do tempo, então você vai ter que o resultado vai ser menos Vin dividido por RC multiplicado pelo tempo, tá? E aí, isso é uma aplicação direta do que a gente mostra lá na nossa aula sobre a configuração de integrador. Então, se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir para você entender bem direitinho que a gente está utilizando esse resultado que está lá nessa aula de forma bem direta, tá? E aí o que é que acontece, né? Eu tenho que essa saída V0 vai ser justamente isso, tá? Mas, nesse tempo aqui, tá certo? Nesse tempo aqui, ó, em que eu chego a esse mínimo aqui, tá? Que eu chego a esse valor de V igual a VA aqui, o que é que a gente vai ter, tá? Então, quando essa saída chegar em VA, tá? Quando essa saída chegar em VA, quanto é que vai ser o meu VA? Eu vou dizer que eu tenho um tempo específico para ele aqui. Quem é esse tempo? Se você parar para observar, esse tempo é esse tempo aqui, ó, que é o tempo em que acontece 2 elevado a n modificações aqui, multiplicado por esse período desse clock aqui, tá? Porque ele faz isso aqui, ó,
ele sai dessa palavra binária até chegar nessa, conforme nós falamos na aula passada, que está aqui, ó. Ele diz aqui, ó, a primeira rampa acontece até chegar na quantidade de clocks relativos a essa palavra binária. E o contador inicia a contagem em 0, tá? Então é o que você está vendo aqui. Então, essa modificação aqui acontece 2 elevado a n vezes. Só que é n vezes em que tempo? Multiplicado por esse período de clock aqui. Tudo bem? E aí, ó, esse tempo aqui vai ser justamente, tá? Substituindo direto, né? Vai ser menos VI sobre RC multiplicado por esse tempo que é T, 2 elevado a n vezes esse período do clock aqui, tá? Então, você tem isso aqui para a tua primeira rampa, saindo de 0 até esse momento aqui. E aí vai ter um momento em que ele vai mudar de 0 para 1 e vai começar a crescer, conforme a gente fala aqui, né? Tá? A rampa começa a subir, pois a corrente no integrador muda de direção. Então, a gente falou sobre isso na aula passada, a partir do momento que ele diz assim, ó, no pulso de clock seguinte, BN vale 1 com a palavra binária nessa mudança aqui, né? Que esse dígito aqui, o BN, né, vai mudar de 0 para 1, tá? E aí a rampa começa a crescer, tá certo? E aí eu vou para a segunda rampa, que é a rampa em amarelo, por isso que está em amarelinho aqui, ó. Aí o que é que vai acontecer? Quem é a minha saída do integrador? Vai ser agora menos 1 sobre RC, integral de A, mas aí eu tenho o seguinte, né? Nessa mudança eu falei para você que essa chavezinha devido ao clock, ela sai de VIN e vai para menos VREF. Por isso que agora a minha entrada vem para menos VREF dt mais VA, porque ó, ele parte de VA aqui na minha rampa dupla, tá? E percebe, né? A minha rampa, essa minha primeira rampa é negativa, eu mostrei para você, ela é negativa por causa desse menos aqui, tá? Então, matematicamente, a gente está mostrando que isso acontece também, tá certo? E aí, o que é que acontece? Ó? Então, tem esse mais VA aqui. Aí, eu tenho que V0, resolvendo essa integral, né? Vai ficar quanto? Menos por menos dá um mais aqui. Então, vai ficar VREF dividido por RC, multiplicado por T, que vai ser a integral direta desse dt aqui. Mais o teu VA, tá? Só que, no tempo x vezes esse período, mas por que x, professor? Percebe, ó, quando eu mudei esse dígito aqui de 0 para 1, aí ele vai modificar essas palavras binárias. Isso aqui vai acontecer aqui, ó, nessa palavra binária x aqui, ó, esse número x aqui, tá? Então, eu vou ter x multiplicado pelo período aqui, tá? Que vai ser justamente, vai impactar a minha conversão até chegar em 0 aqui, tá certo? Até essa saída chegar em 0 aqui, tá? Até essa saída chegar em 0. Então, quando a minha saída for 0, tá? Que tempo eu vou ter? Eu vou ter esse tempozinho aqui, que é x vezes t, que são essas mudanças desses dígitos aqui que a gente está chamando aqui, ó, desse x aqui, tá certo? Que é a minha palavra binária sem BN. Beleza, aí vai ficar x multiplicado por esse período do clock, mais VA, tá? E aí, o que é que eu vou ter? Tá? Se eu substituir VA por esse cara aqui, ó, não sei quem é VA, eu sei quem é VA, ó, vai ficar menos VI sobre RC multiplicado por 2 elevado a n vezes T. Tá aqui, ó. É esse resultado aqui. Aí tá esses traçozinhos em azul aqui. Se eu pegar isso aqui e colocar do outro lado da igualdade, você vai perceber que todos esses valores que estão com essa retazinha azul, com esses cortes em azul, eles vão se cancelar, porque eles são comuns de um lado da igualdade e do outro também, tá certo? Então vai ficar quanto? De um lado vai ficar VREF vezes x, que é o que você tem aqui, e do outro você vai ficar com VIN vezes 2 elevado a n. Professor, por que aqui está positivo mesmo? Porque aqui está negativo, passa para o outro lado, positivo, tá? Beleza, aí você vai ficar com isso aqui, tá legal? E aí se eu isolar VIN, o que é que eu vou ter? Eu vou ter VREF vezes x, tá aqui no numerador, dividido por 2 elevado a n, tá? Só que o que foi que a gente viu? Que VREF sobre 2 elevado a n é a resolução, tá aqui, ó. VREF sobre 2 elevado a n é a tua resolução, porque, tá? Então, tá aqui, ó, o quê? Então, a tua VIN, ela depende também da tua resolução e depende também desse valor de x aqui, tá? Então, só para mostrar que existe essa função aí, tá certo? Essa dependência, e essas são as duas equações dessa rampa dupla e do teu conversor do tipo AD rampa dupla, tá? Então coloca aqui nos comentários se você entendeu tudo, se ficou alguma dúvida para a gente interagir. Desejo bons estudos para você, fique bem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana. E compartilha esse conteúdo com quem você gosta, tá? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!